Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo o 21, o 22 e o 23. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21, o versículo 22 e o versículo 23. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: e dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que eu e você venha se arrepender enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus, ele dá tempo para mim, para você se arrepender, meus irmãos, das coisas que a gente está fazendo que não agrada a Ele. Que nessa noite, meus irmãos, se você está na fornicação, se você está no adultério, meus irmãos, se você está fazendo algo que não agrada a Deus, meus irmãos, que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus já tem para mim você se arrepender, meus irmãos. Porque quando você não quer se arrepender, meus irmãos, Deus, ele toca naquilo que você mais ama, meus irmãos. E que nessa noite você não permita que Deus venha tocar no que você mais ama, meus irmãos, que é os nossos filhos. Porque é necessário, meus irmãos, que se você não se arrepender enquanto é tempo, meus irmãos, Deus, ele vai tocar, meus irmãos, no meio dos teus filhos, para que você venha se arrepender, meus irmãos. Mas que você não espere, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Porque nessa noite, Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos. Deus está dando tempo para mim e para você se arrepender, meus irmãos. Para que você venha se arrepender, meus irmãos. Para que você venha se limpar, meus irmãos. Que você não permita, meus irmãos, que Deus venha tocar nos meus e nos teus filhos, meus irmãos. Porque se for necessário, meus irmãos, Deus vai tocar nos meus e nos teus filhos, meus irmãos. Para que você venha se arrepender, meus irmãos. Mas que nessa noite você não venha permitir, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio e nos teus filhos. Que você venha se arrepender antes, meus irmãos. Que você venha sair, meus irmãos, do adultério, da fornicação, meus irmãos. Antes que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Que você não venha permitir, meus irmãos, que o inocente venha pagar pelos nossos erros, pela nossa falha, pelos nossos pecados, meus irmãos. Porque é necessário, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, para que você venha sair, meus irmãos, do lamaçal do pecado, da sujeira. Mas que você, meus irmãos, não venha permitir, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio dos teus filhos. Que você venha sair antes, meus irmãos, do pecado, do lamaçal da sujeira. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos, se arrepender. E que você venha se arrepender, meus irmãos. Porque Deus está dando tempo para mim e para você se arrepender, meus irmãos. Que você venha sair, meus irmãos, do pecado, da fornicação, do adultério. Porque Deus está dando tempo, meus irmãos. Deus está dando tempo, meus irmãos, para mim e para você nessa noite, meus irmãos. E que você se arrependa, meus irmãos. Que você não venha permitir, meus irmãos, que Deus venha tocar nos nossos filhos. Para que você venha sair, meus irmãos. Que você venha sair antes, meus irmãos. Porque se for necessário, meus irmãos, Deus vai tocar. Deus vai tocar, meus irmãos. Mas que você não venha permitir, meus irmãos, que Deus venha tocar. Que você venha sair antes, meus irmãos. Que nessa noite você venha pedir perdão, meus irmãos, a Ele. Que você venha se arrepender, meus irmãos. Para que Ele não venha tocar no meio dos seus filhos, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.